Canal do Macário, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Macário, seja bem-vindo ao meu canal do... Eu não te conheço, então muito prazer, eu sou o Du e hoje a gente vai fazer um Du Responde, mano, tem toda quarta-feira aqui, tá? Du, como que funciona o Du Responde? Você vai vir aqui nos comentários desse vídeo, hashtag Du Responde, lança uma pergunta pra mim, eu vou responder as perguntas mais curtidas na semana que vem, fechou? É um jeito da gente conseguir trocar ideia, ajudar a galera que assiste, então não traga uma resposta e bora lá. Primeira pergunta do Marquinhos, hashtag Du Responde. Salve, Du! Como você tá, meu parceiro? Eu tô suave, Marquinhos, e você? Só na paz? Du, explica sobre a questão das mangueiras. Antes eu usava só de silicone, porém, em um certo dia decidi abrir ela para ver como ela estava e me surpreendi com a quantidade de sujeira. E sempre limpei com água e sabão. Desde então comecei a usar as mangueiras laváveis. Tem algum método para lavar mangueira de silicone? Abraço, Du, manda um salve para Novo Gama, Goiânia. Tamo junto, meu parceiro, é nóis. Cara, seguinte, vamos do início. Eu vou puxar a fumaça do narguilé. Antes eu vou assoprar. Olha essa fumacinha aqui, ó. Tá com um pouco porque ele não tá mais tão quente, eu já tô mais pro finalzinho da sessão. Mas enfim, a fumaça que tá aqui, nessa parte do carvão aqui no rocha, onde tá cozinhando, é daqui que vai vir um volume de fumaça. E essa fumaça vai descer, passar na água, subir pra mangueira. A fumaça só tá nesse estado de vapor, né, nesse estado gasoso, porque o glicerol chegou numa temperatura de 290 graus. Então o glicerol evapora nessa temperatura. Só que a temperatura ambiente da mangueira, o corpo do arguile e a própria água não estão nessa mesma temperatura, então isso vai resfriar uma parte desse estado gasoso, dessa fumaça, e vai transformar isso em estado líquido de novo, ou seja, o melaço sai do líquido, vai para o gasoso, uma parte dele volta para o líquido. Isso vai ficar um pouquinho na água, vai ficar um pouquinho por dentro da stem, fica um pouquinho aqui no respiro, esse respingo que você vê no respiro. A fumaça, conforme vai saindo, você tem uma bolinha de metal batendo, comprimindo esse gás para cima e para baixo, e isso está na temperatura ambiente, então parte disso vai voltar para o estado líquido. E aí fica essas gotinhas. Então é só mudança de fase, sólido, líquido, gasoso, líquido, sólido, líquido, gasoso. E parte disso vai se acumular na mangueira. Por quê? Porque a fumaça que chega até aqui, uma parte dela vai batendo em tudo isso aqui, ó, e vai se acumulando em líquido, de pouquinho em pouquinho. E como você tem alguns açúcares, de uma certa forma, porque você tem o melaço aqui, né? Pode ser que isso venha a dar fungos com o tempo. Então, mangueiras em geral, eu acho que todas elas são descartáveis, inclusive as mangueiras laváveis. O que pode te ajudar a higienizar bem uma mangueira? Se você tiver um pressurizador de água, tipo uma VAP, você enfia a VAP aqui assim, ó, e aí você liga, vai sair com uma pressão do outro lado. Tá, eu conheci lounges que tinham um sistema que para lavar as mangueiras era uma banheira, ele colocava a mangueira inteira dentro da banheira, pegava um compressor desse de água, enfiava outro de ar, porra, em alta pressão isso consegue limpar bastante coisa, sabe? Ainda mais se você faz dos dois lados. Mas não é viável todo mundo ter um compressor de água na própria cozinha. Então assim, eu troco um conduíte desse a cada 2 meses, no máximo 3. Passo uma água no meio do intervalo aí, dependendo de como que ele tá, do uso que eu fiz, dos fumos que eu fumei. É o esquema, né? Que a superfície, por ser lisa do silicone, tende a acumular menos sujeira. Mas no longo prazo, ainda tem alguns pequenos poros no silicone que vão absorver um pouquinho disso. Não tem muito pra onde correr. Eu diria que todos os conduítes, pelo fato de ser complicado você higienizar um negócio desse tamanho aqui, ó, todos eles pra mim são descartáveis no curto ou no médio prazo. Próxima pergunta do Bre Ferreira, ou da Bre Ferreira, eu não sei. Em todo caso, Bre Ferreira me perguntou. Hashtag não responde. Salve, Du, de boas, e você, Bre Ferreira. Poderia falar mais sobre os corantes nas essências? Isso afeta a busca pelos sabores ou é irrelevante? Abraço, Curitiba, Paraná. É irrelevante. Tá ótimo. Vamos então agora... É um corante tipo alimentício que no final das contas não afeta gosto, não afeta a resistência ao controle de calor, não muda. Mas isso é um negócio curioso porque eu não lembro agora qual país da Europa, mas já me contaram essa história mais de uma vez e mais de uma pessoa já me falou isso. Mas se eu não me engano, Turquia e acho que Alemanha. O tabaco, quando ele é avermelhado, eles assemelham isso como um fumo mais premium. Quando na verdade, de novo, é só um corante que eles colocaram. Então se você comprar um corante verde e colocar, vai ficar verde. A questão é que quando você pega algo com corante, dependendo da cor que tem aquilo, você vai achar aquilo meio Chernobyl ou não. Então você pega um bagulho verde fluorescente e você fala, mano, eu não sei se eu quero fumar uma coisa verde fluorescente. Quando na verdade era só um corante que alguém pingou ali na composição total e, cara, isso no contexto geral, pro que você já tá fumando, é irrelevante.
tá? Falar que o corante, quando chega na temperatura de 340 graus, ele cria um desoxobuteno do Hot Fox. Deve ter alguma coisinha assim. Mas, de novo, você tá fumando várias outras coisas que também são muito prejudiciais e talvez até mais do que o corantezinho que você vai colocar. Até porque isso não faz a fumaça ficar colorida nem nada. Então, é só um corante ali que, mano, a base de água solúvel e suave, entendeu? Próxima pergunta do Luan Novaes, hashtag do Responde. Salve, Du! Tranquilo, meu parceiro, tranquilo, Luan. Cara, eu percebo que quando faço um preparo em um roche mais fundo, como por exemplo no roche da Econo, quando termina a sessão no fundo a essência ainda não queimou, ela acaba sendo desperdiçada. Como posso montar o roche para evitar esse desperdício? Observação, faço o preparo na altura do pino central. Seguinte, é que isso tem um pouco a ver com a lógica de como o arguilha é consumido e a grande maioria dos casos, para se ter uma sessão um pouco mais longa, um pouco mais duradoura, com mais sabor e um maior volume de fumaça, vai acabar sobrando um pouquinho de tabaco. Mas por quê? O tabaco ele vai ser consumido primordialmente de cima para baixo. Então quanto mais fundo for o roche, mais difícil é de você chegar com calor aqui embaixo na parte dele. Ele até vai cozinhar a essência por baixo, porque a condutividade térmica vai aquecer o roche aqui na cuba também. Então essa parte da cuba dele fica quente. Tanto é que se eu botar a mão aqui, ó, embaixo no pezinho do roche, ele já tá quentinho. E quanto mais para cima, para perto do carvão, mais quente ele fica. Então uma parte ali sim vai acabar sendo consumida, mas o melaço, por gravidade, vai ficar no fundo do roche. O melaço começa a sair dos poros do tabaco, só que o roche funnel vai puxar esse melaço para o fundo da cuba dele. Isso é uma das coisas que prolongam a sessão no roche funnel, por exemplo. No roche tradicional, o melaço escorre por dentro do roche e vai para dentro do arguilha. Então, se você está usando um roche desse, é normal que a concentração de melaço do fundo do roche permaneça lá. Para você secar até a parte do fundo do roche, você tem calor passando por toda a parte queimada até conseguir extrair tudo isso do fundo. Então pode ser que você perca o gosto muito antes para você explorar todo o tabaco que tem ali, ou que você perca o volume de fumaça, ou que você tenha um gosto de queimado. Então, às vezes, ou você faz um fumo um pouco mais soltinho, que é uma forma do ar quente conseguir circular por baixo do roche e ajudar você a ter um consumo melhor em relação a tudo que você colocou nele, ou, num contexto geral, sempre vai ter alguma parte ali que vai estar com um pouco de melaço. Apesar de parecer que, porra, metade do roche tá intacto, não sei o que, na verdade é uns 15, 20% aquele resíduo que tá ali. Você realmente consumiu bastante de tudo que você tinha colocado. E eu, pessoalmente, prefiro, tipo, mano, pô, o carvão já tá dando uma baixada, por exemplo, esse roche aqui, ó. Ainda tá com gostinho, mas ele já tá chegando no resto. Então se eu desmontar, eu vou ver que a metade de cima dele já queimou. A metade de baixo ainda vai ter alguma coisinha ali. Mas porra, o quanto eu realmente ainda quero fumar? Eu quero fumar mais uns 5, 10 minutinhos. Eu vou continuar com esse roche. Puta, mano, eu queria fumar mais uns 45. Eu vou parar, eu vou preparar outro e vou fumar esse aqui enquanto eu tô preparando o outro e o carvão tá acendendo. Então é mais ou menos dessa lógica, mas no geral é muito comum. E é bem difícil realmente não ter sobra, não ter excesso num roche depois que você fuma ele. É realmente bem difícil, porque para você fazer isso tem que secar muita coisa e às vezes o carvão não é o suficiente para você conseguir secar tudo que você quer. O melhor que você pode fazer é deixar o fumo um pouco mais soltinho. O Fernando Jardim, hashtag do Responde. Salve, Du! Tranquilo, paizão. E aí, Fernandinho, só na paz? Então, sabemos que temos que esperar o tempo de acendimento para cozinhar a essência. Mas o que de fato acontece quando não esperamos esse tempo? Salve pra Brasília. Tamo junto, Brasília. Tamo junto, Fernandinho. Mano, o seguinte, carvão está a 25 graus, que é a temperatura que está o quarto. Aí eu coloco um carvão em combustão em cima desse fumo na temperatura ambiente. Aos poucos, esse tabaco vai ganhando temperatura. O carvão está irradiando calor para ele. E isso, se você fosse botar isso num gráfico, isso teria uma curva. O tanto de calor que está chegando e pegando esse pico. Se você começa a puxar, você já começa a trazer isso muito antes. E a questão, isso é uma coisa que poucas pessoas têm essa percepção, mas os primeiros 40 minutos de sessão, mais ou menos, o roche não perde temperatura, ele ganha. Então assim, você já começar a jogar muita temperatura de pico logo no início, você já vai jogar o tabaco porque a gente chamaria de um choque térmico, ele já vai começar a queimar e dar uma fritadinha muito mais rápido. E quando você estaria no momento de começar a fumar, você já ultrapassou essa curva, entendeu? Então tipo assim, a primeira parte superficial ali já vai dar uma fritada se você já começar a jogar quente direto. Então espera, ele aos poucos
poucos e abrindo, soltando melaço. Pode parecer realmente muita frescura, muito detalhezinho, mas eu já fiz isso surpreendentemente, assim. Eu peguei 2 roches, coloquei 6 carvões pra acender, 2 narguilés iguais, preparei o mesmo tabaco, a gente tava lá na bunker na época. E aí eu falei, mano, coloquei o carvão em um, coloquei no outro e já comecei a puxar. A sessão do que eu comecei a fumar antes, com 20 minutos tava muito forte um gostinho de queimado. Com 40 minutos já praticamente não tinha mais sessão ali pra ser aproveitada, enquanto no outro arguilho eu consegui fumar mais de 1 hora. Então 5 minutos aqui podem te consumir 20 minutos lá. Entende? Então, eu indico sempre fazer o tempo de cozimento. Pode parecer uma lógica meio estranha para quem não tá tão habituado ou familiarizado com esse tipo de coisa, mas é real. Tem uma tendência a chegar em equilíbrio, todas as coisas do universo. E que se você puxa, você tá jogando muito mais ar quente do que já tava entrando. Então você potencializa isso muito antes nessa curva, e na hora que ela for começar a regular, porra, irmão, já fez um estrago. Entendeu? Depois só você tendo que fazer outro roche. Então, minha dica, coloca aqui os 3 peças de carvão, 2 peças como você achar melhor, espera uns 3 minutinhos, rotaciona, dá as assopradinhas, espera mais 1 minutinho ali. Porra, eu vou dar uma puxada. Viu que ainda não tá naquela pancadaria? Mas já tá gostoso? Vai fumando, tira um carvãozinho, você já deixou o tabaco construir essa sensação ao calor que ele tava tendo. É difícil de explicar, porque não tem muito uma faculdade ou um livro que explique isso. Mas é mais ou menos essa lógica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha pra nós. Se você não gostou, me desculpa ter tomado o seu tempo. Deixa um dislike e me fala aqui que você não gostou aqui. Se não quiser também, só me xinga. Pra você que quer comprar qualquer coisa pro seu setup, quer comprar um Triton Zip desse aqui, a piteira Triton X, que é o Hoover, mano, esse bagulho aqui, ó. Já fiz vídeo dele, tem um card aqui caso você queira assistir depois. Se você quiser, mano, qualquer coisa, escolhe o que você quer pro seu setup. Zagabre a Ruca, o cupom do Macário vai te ajudar com 7% de desconto. Qualquer coisa que tiver no site, tem Pix, tem boleto para dar mais desconto também. Vê o que é melhor para você. Se você não é inscrito, você pode clicar aqui para você se inscrever. Tem mais esses vídeos caso você queira continuar no nosso canal. E a gente se vê na sexta. No demais, um beijo para todos vocês. Esse foi mais um vídeo comigo. Tamo junto, Xablau. É nóis, rapaziada. Bora!